salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe um like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, seguinte, o homem solteiro tem que viver afastado da sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que se indagar, a gente tem que se questionar o que essa sociedade tem a oferecer ao homem, além de misandria, inveja, discriminações, né? Porque a gente sabe, né? É notório que o homem solteiro, principalmente, acaba sendo motivo de piada, julgamentos mesmo, né? Ele passa por preconceitos, né? O homem solteiro, principalmente, né? Ele passa por preconceito, ainda mais nessa cidade aqui que resido, tá entendendo? Porque aqui no Brasil, né, entendam isso, pessoal, aqui no Brasil, por mais que a gente tenha um país miscigenado, não é, né, não é um lugar que se respeita as diferenças, né? Aqui no Brasil, o pensar diferente é um tanto que, vamos dizer assim, proibido socialmente, né? Porque a sociedade quer o tempo todo que o homem, principalmente, viva sob um controle, né? Não tem uma representação maior de liberdade, que eu entendo assim, nos tempos atuais, senão o homem solteiro, né? Porque há um estigma na sociedade que, aquela mulher que vive solteira, ela é empoderada. Já o homem, não, o homem, vocês estão entendendo, né? O duplo padrão que existe hoje em dia na sociedade, né? O homem tem que ser o tempo todo discriminado, enquanto a mulher não, a mulher, né, quando ela está na situação, ela é empoderada, né, é independente, né, entre aspas. E esse tipo de verdade que eu estou trazendo aqui, muitos querem ignorar, muitos querem dizer que não está acontecendo, enfim. O fato é que tem gente que não concorda comigo, mas tem que falar, tem que dizer verdades aqui, verdade mesmo que inconvenientes. Ser homem no Brasil é muito difícil. Ser homem praticamente virou cri espaço me. Por quê? Porque a gente está numa era do tal empoderamento, né? Empoderamento feminino, né? E a gente vê que esse tipo de situação tá em praticamente todos os lugares, tá entendendo? O homem cada vez mais ele está sendo eles querem, na verdade, a sociedade quer, na verdade, que o homem se cale mediante a tudo isso que está acontecendo, né? Eles querem que o homem largue mão das críticas que tem para voltar ao arranjo aonde ele vire um gado sem se indagar, compreende? Não estou dizendo aqui que a gente não, eu mesmo, que a gente não tenha que ter atração pelo gênero oposto, não estou dizendo isso, né? O que eu estou dizendo é que
aquele homem, né, que tem indagações críticas quanto ao arranjo atual, né, é lógico que será negligenciado, né? Porque a sociedade, de uma maneira geral, não quer que o homem questione, questione, né? Ah, e logicamente, né, pessoal, logicamente que a gente vive numa sociedade muito materialista, né? O irônico é que o Brasil não é um país rico, né? Mas aqui se cultiva, né? Se cultiva muito, né? Tratar carro ou moto como se fosse parente, né? Como se fosse aqui no Brasil ter esses veículos tido aqui como um status, né? E eu, enquanto não materialista, eu vejo isso tudo, cara, patético, patético, sabe? Eu prefiro ir pelo caminho oposto do que a sociedade prega como o certo, né? É lógico que uma sociedade dessa, modernística, né, que a gente tem presenciado atualmente, é motivo de orgulho para a gente que é homem não se encaixar nela, né? Então, pessoal, novamente, principalmente aqui no Brasil, pessoal, né? Porque muito se fala sobre dívida histórica, né? Sobre dívida histórica, né? Que os homens têm que ter uma dívida. Não, pessoal, os papéis de gênero estão delineados, tá entendendo? É esse o ponto, tá? Por quê? O que se fala muito é que o homem tem que ser provedor e tal, né? Tem que ser provedor, né? Mas assim, muitas mulheres querem o cara já pronto, não acompanhá-lo desde o início da corrida, né? Alguns dizem assim, porque sempre foi assim. Não, antigamente não era assim, né? A gente via que, não estou dizendo todas, é porque a gente vê muitas mulheres arrogantes mesmo hoje em dia, mas não estou dizendo todas, né? Antes que alguém venha comentar aqui, fazer um chilique, não estou falando de todas, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, que as mulheres antigamente eram mais humildes, né? Eram mais humildes, né? É isso que tá em falta no que tange a relacionamento, né? Não só isso, né? Mas autenticidade, genuinidade, né? Quando eu falo sobre genuinidade, tendem a confundir, né? Tendem a falar que, eu sou iludido. Pessoal, a gente não pode se basear nunca no que o outro tem. Se você se baseia muito pelo que o outro tem, logicamente que eu não quero uma pessoa dessa por perto, ponto final. Eu tenho tido isso como um mantra, inclusive, né? Independentemente de gênero, né? Mas a gente vê que cada vez mais, principalmente as mulheres, né, elas estão materialistas, né? Dizer isso não é porque verdades assim aos quais trago, logicamente que virou proibido, né? Virou um tanto que proibido socialmente, né? E aqui no Brasil, o que eu percebo é que as pessoas são muito influenciadas por aquele Pablo Marçal, né? Achando que tudo que me fala, tudo que me faz está correto, né? Para vocês verem, né, o quanto que a sociedade largou mão de autenticidade por idolatria,
compreende? As pessoas querem referências, entre aspas, né? Não querem ser elas mesmas. É o que eu sempre tenho dito em outros vídeos, compreende? Em outros conteúdos, né? Elas querem ser as outras, mas não querem se encarar, né? Hoje em dia, realmente, autenticidade é uma questão que está cada vez mais rara, né? Ainda mais nos relacionamentos, né? Então, pessoal, é lógico, né? É lógico que se a gente for debater sobre Bíblia aqui, né? Eu já falei aqui, os papéis estão delineados, né? Antigamente havia, né? Haviam mulheres que desde o início estavam com o homem, né? Independentemente da questão financeira dele, né? Hoje em dia são raras aquelas mulheres que não ligam para o dinheiro do homem, né? São raras, né? Então, pessoal, o que acontece, né? Os papéis ali, né? É lógico, né? Que antigamente as mulheres eram mais humildes, né? Ficavam com o homem desde o início da corrida, né? Não queriam, né? Ou diziam querer o cara pronto, né? Acredito que esse é o princípio de um relacionamento saudável, não se basear por questões materiais. Mas além disso, pessoal, né? O homem pode até ser provedor, desde que a mulher esteja ali com ele desde o início da corrida. Eu enfatizo isso, né? Agora, que a gente vê que as mulheres querem já o cara pronto, né? Dizem que queriam o provedor, mas também elas não querem cumprir com o papel delas, né? Que é serem submissas, compreende? É esse o ponto, né? Porque a conta não fecha, né? É justamente essas questões que eu estou trazendo aqui que fazem a conta não fechar, né? É por isso que cada vez mais tem havido um apartheid entre os gêneros, né? Isso não só no Brasil, pessoal, não só no Brasil, mas em praticamente todo o planeta, compreende? Agora, novamente, né? Por que o homem solteiro tem que ficar, tem que viver afastado da sociedade? Porque a sociedade sempre tende a querer dizer o que o homem tem que ou não fazer, né? O homem solteiro individualista, né, ele acaba saindo dessas normas sociais e trazendo para si a responsabilidade tanto por suas ações quanto por palavras, compreende? E o que eu posso dizer é que, de certa forma, né, o homem solteiro, né, ele acaba desafiando o status quo atual. Não só isso, pessoal, ele acaba sendo uma pedra no sapato do sistema, né? Por quê? Tendo em vista, né, que muitas das políticas públicas são apenas para as mulheres, né? Ao passo de que o homem não tem chegado tanto nelas presencialmente, e aplicativos de relacionamento também estão cada vez mais indo para o fiasco. O que acontece? Muitas dessas leis que são criadas em prol das mulheres, né, acaba que também, né, aquelas mulheres que são mais, vou dizer aqui, pessoal, mais canalhas, elas acabam tendo uma irritação por esse homem que prefere ficar solteiro, compreende?
É esse o ponto, né? Então, aqui, no final das contas, no Brasil, a culpa sempre recai para o homem, né? Compreende? É, sobre tudo que está acontecendo, não só no que tange a relacionamento, né? Mas isso é típico de um país assim que tem desprezo barra ódio à figura masculina, compreende? Né? E isso que eu estou dizendo aqui irrita muito, pessoal, né? Vocês não têm ideia, né, do quão irrita essas palavras que sempre trago em meu canal, né? No que tange a vários assuntos assim abrangentes ao qual sempre me proponho a analisar, opinar, a refletir. Entende, pessoal? Né? Então, novamente, pessoal, é preferível para o homem solteiro incomodado que se conformar com essa sociedade que o tempo todo, né, quer apontar o dedo para o homem, quer que o homem seja um conformado, que ele seja previsível, né? O homem solteiro acaba saindo de todos esses estigmas, né? Inclusive, né, para alguns cultos, né, o homem solteiro é disfuncional para a sociedade, porque é uma vergonha, não faz sentido nenhum esse tipo de situação. Isso é típico de um sujeito assim que é gato mesmo, que é gado, né? Que tudo para ele gira em torno, né? Acaba sendo feminismo, pessoal. Acaba sendo feminismo. E o sujeito ainda diz que é de direita e tal, né? Mas a gente sabe que historicamente o feminismo sempre foi um braço do comunismo, né? E logicamente, né, que de certa forma a sociedade no Brasil, né, parte dela, não toda, né, está corrompida, doente e logicamente coletivista, né? Quer queira ou não, é isso que tem acontecido, pessoal. O homem individualista, ele acaba saindo desses paradigmas, mas não só isso, né? O homem solteiro acaba causando inveja em um país onde, nesse quesito, não há nenhum outro igual, né? Mas enfim, pessoal, era isso que eu tinha para dizer, né? Novamente, pessoal, a sociedade daqui do Brasil, principalmente, não tem algo a oferecer para o homem solteiro, além de discriminações, inveja e tudo aquilo que é terrível, né? A gente tem que focar, né? O nosso mental naquilo que é realmente necessário. Por isso que eu tenho destrinchado muito sobre o minimalismo, né? Que é viver com justamente o necessário, sem querer ostentar e etc. do tipo, né? Vamos dizer assim, né? Enfim, pessoal. Então eu expliquei aqui os principais motivos, né? É lógico que teriam outros, mas procurei trazer aqui, logicamente, os pontos mais
cruciais, né? Mas quer queira ou não, pessoal, a gente precisa enfatizar de que a sociedade, de uma maneira geral, quer que o homem fique sob um controle, né? Imprevisibilidade. Por exemplo, o homem solteiro, se ele quiser sair daqui do Brasil para Dubai, né, a qualquer momento, pode fazer isso. Mas, novamente, né, pessoal? Eu falo muito sobre essa questão do homem solteiro, pessoal, porque acaba sendo um assunto tanto que complexo, né? Porque a sociedade tende a discriminar o homem solteiro, enquanto mulheres na mesma situação são vistas positivamente, né? E logicamente que a gente procura reverter isso, né? Porque logicamente, né, que ainda há muito aquela visão de que o homem solteiro tá errado, enfim, né? Vocês sabem com certeza do que eu estou falando aqui, certo, pessoal? Então era isso, né? Eu novamente enfatizo, né, tendo a acreditar que tanto a solitude quanto o relacionamento, desde que saudável, são bacanas, mas hoje mais do que nunca, pessoal, hoje mais do que nunca, mediante a todas as situações atuais, mediante complicações no que tange a relacionamento, viver solteiro é literalmente um privilégio para um homem, né? Lógico que sempre terão discordâncias, né? No que tange a tal assunto, né? Porque querem arrumar alguma maneira, né, de que querem arrumar a maneira de que o homem está sempre errado nas paradas, né? Mas enfim, pessoal, eu já saí há muito tempo, dessa rota, né? Enfim, eu não ligo para julgamentos alheios, né? Ainda mais com opiniões entre aspas, né? Um palpite, na verdade, opiniões não são, né? Mas palpites que não vão te levar a lugar nenhum, certo, pessoal? Então era isso, valeu, até a próxima.